Lídia, bom dia. Oiê, bom dia. Bom dia. Carlos Vinícius Ordinário, bom dia. Bom dia, Lídia, tudo bem? Bom ver vocês. Oi, Neemias, que dia que nós vamos sair, menino? Temos que marcar um café, né? Pois é, fica só marca. E não me chama, viu, Carlos Vinícius? Essa conversa, Carlos Vinícius, ela se repete toda vez que ele Olha aí, né, pra você ver, né? E nós somos quase que vizinhos, né, Nossa, Lídia? então não tem desculpa. Menina, eu tô impressionada com o teu trabalho. Nossa, sério, eu fico muito feliz. Nossa, eu tô amando. Nossa, É um que tema bom. é um tema muito necessário. Sério. Gostei muito. Nossa, que bom tudo ouvir isso. Cada dia, assim, trazendo mais temas que são necessários a Sim, gente debater com um muito, olhar né? mesmo, né? Da história, da educação. Sim, é uma O problemática, né, real. O Neemias está todo... Olha, gente, tô amando seu visual. De barba. De barba, né? No final de semestre, Ah, a gente vai ficando assim, né? pois é. Barbudo. Ai, Tem alguém para poder assistir, Carlos? Você convidou? Nossa, eu, assim, convidei, mas é por causa que meus amigos estão trabalhando hoje, aí eles não puderam estar aqui Oi, presentes. Josi, bom dia. Oi, oi, Josi. poderosa. Que saudade. gente! Josi, bom dia. Biblioteca, né? Olha só. Acho que eu vou colocar... Neemias, acho que eu vou colocar um fundo aqui com a biblioteca. E ficar cantada. Só não pode cair, que nem daquele deputado lá. De papelão, né? É. Oi, Carlos, tudo Oi, bem? Josi, joia? Joia. Lídia, querida, quanto tempo, Pois é. né? Neemias Mas- também? Neemias eu vi ano passado também. Verdade, Josi. Faz tempo, né? Essa loucura chamada UEG, né? É, Exatamente. gente, vamos começar então? Pode ser? Vamos. Sim. Então tá. Bom dia a todos, né? Primeiramente eu quero aqui agradecer a Josi e a Lídia por terem aceito o convite, foi assim bem de última hora, essa correria que a gente tá, né? E hoje era o último dia para o Carlos defender, porque senão ele teria que esperar um ano. Foi. Aí eu falei, não, ninguém merece, né, Carlos? É, E aí ele, deu tudo e certo, só falta graças a só, né, o TCC, né? E tem concurso, né, que vai ter agora em Tocantins, né, para educação, são quase 6.000 vagas. Eu acho que vale a pena você prestar, Carlos, esse concurso, né? É uma oportunidade também. Não é sempre que tá abrindo concurso, né, Josi? Então, assim, tem que aproveitar. Então, eu quero agradecer vocês, né, por estarem aqui no sábado de manhã, né, que leram aí o texto do Carlos. E depois, para a versão final, a gente vai fazer as correções, devido a ter muita coisinha para poder corrigir, muita coisa para poder rever. Então, para a hora que realmente for, né, feita a publicação do site, tem que ir de outra forma, viu, Carlos? Tá, certo. Né? Aqui a gente só está realmente fazendo uma cerimônia. Mas é porque realmente há uma necessidade de que você, depois você reveja alguns pontos lá do seu texto, tá? Mas depois nós vamos sentar juntos, vamos rever ponto a ponto, para ficar bem fechadinho o seu texto, tá? Tá bom. Então você vai ter 10 minutinhos para poder falar, apresentar o seu trabalho. Você fez os slides? Sim, fiz o slide. Entre 10 e 20 minutos? Se eu não... Entre 10 e 20, Ah, certo. isso. Aí você Que eu tô acirrado vai receber, aqui. pode ficar à vontade para poder falar. Aí eu vou passar a palavra para a Lídia e logo em seguida a Josi fala, ok? Pode ser? Certinho, então, já vou iniciar. Então tá bom. Já vou iniciar Então pode minha... ficar à vontade, Tá Carlos. bom. Eu já vou iniciar minha apresentação de tela, aí vocês só dão um ok se apareceu aí, tá bom?
Apareceu, né? Ainda não, agora sim. Sim. Agora você pode colocar um pouco maior. Isso, agora está ok. Oculta essa... Isso. Aí eu tirei, deu certo, né? Aham. Bom, então, iniciando, né, eu gostaria primeiramente de agradecer ao meu professor, né, orientador Neemias, que, né, me inspirou muito para um estudo, né, no campo do corpo. Também quero agradecer a banca que aqui está presente, né, que se tirou um tempinho, né, para poder estar lendo o meu trabalho, meio que assim, né, corrido. A Josi eu já sou meio suspeito, né, para falar, porque a Josi contribuiu muito para minha pesquisa ali na disciplina de projeto, então eu sou muito grato. Então aqui o meu tema, né, que é redes sociais e padrões estéticos, é o perfil de Kylie Jenner no Instagram. E aí aqui então eu tenho a minha proposta de pesquisa, né, que é analisar o perfil da empresária e personagem da mídia Kylie Jenner, né, por meio da rede social do Instagram, compreendendo, né, a partir dali das suas postagens, né, no perfil do Instagram, se existe, né, algum tipo de padrão de beleza e também estética, né, que é construído. E se tais publicações de alguma forma, né, provocam um tipo de impacto, né, ou influência sobre os padrões de beleza na sociedade. Aqui eu tenho a minha trajetória acadêmica, né, no qual eu sou graduando no curso de licenciatura plena em História pela Universidade Estadual de Goiás, cursando o 8º período. E aqui sobre a minha pesquisa, né, que algumas problematizações precisaram ser feitas, né, que é até que ponto a personalidade da mídia social, como Kylie Jenner, ela pode influenciar a autoestima das pessoas, se é possível verificar a construção de uma identidade virtual, né, fabricada por Kylie Jenner. O padrão de beleza, né, reproduzido por Kylie Jenner se modificou, né, a percepção de jovens e adolescentes. Também como é tratado as questões de raça, né, no perfil de Kylie. E por último, né, se é possível verificar a constelação do corpo de Kylie Jenner mercadoria na cultura do consumo. E também alguns objetivos, né, que é levantar alguns indivíduos brasileiros, né, em específico, que são influenciados diretamente pelo perfil de Kylie Jenner no Instagram. Identificar quais são os principais elementos discursivos, né, que são utilizados nas postagens de Kylie. Mapear de que maneira Kylie Jenner, né, ela utiliza ali de elementos ligados à feminilidade para reforçar um tipo de padrão de beleza. Levantar de que forma é tratado, né, as questões de raça no perfil de Kylie e descobrir se as postagens, né, a forma como Kylie se comporta em sua rede social, se tem algum tipo de impacto, né, na autoestima das mulheres. Daqui da metodologia, né, eu contei, para a sistematização desse estudo, eu contei com uma revisão bibliográfica, né, também fontes iconográficas e também fontes audiovisuais. E na justificativa, né, essa pesquisa ela se justifica, né, por se tratar de um tema pouco discutido, né, e também pouco estudado. A gente percebe que temas como a história do corpo, né, passaram recentemente a dialogar e ser introduzido também na história. E assim como se justifica, né, para a gente ter justamente essa visão, né, do quanto o embelezamento, né, ele deixou de ser algo supérfluo, né, para no tanto se afirmar como algo sério, né, e também de total responsabilidade social. Aqui um pouquinho da minha estrutura do trabalho, né, em que no capítulo 1, o título, né, a construção da imagem de Kylie Jenner ali no Instagram, e aí a gente tem subtítulos, né, que é o corpo e as redes sociais, a modelização do corpo feminino e a busca do corpo perfeito, redes sociais e padrões de beleza, né, a imagem corporal de Kylie Jenner, e no segundo capítulo, né, a gente tem o corpo de Kylie, né, na sociedade do espetáculo, né, que aí o corpo como mercadoria, o mercado cultural do Instagram, o corpo fitness, né, que é o ideal de beleza, e depois o corpo influencer, que já é o ideal de Kylie Jenner. E aí aqui no capítulo 1, né, eu vou estar pontuando os principais pontos, né, desse capítulo, que é a construção da imagem de Kylie Jenner no Instagram. E aí eu não poderia começar da melhor forma, né, falando de onde tudo começa, né, essas questões desses padrões de beleza, que é a partir da transformação labial da Kylie Jenner, né, que é a partir do momento em que ela surge aí com seus lábios transformados, né, através desses procedimentos estéticos, né, de preenchimento labial. E aí a gente cai então nessa questão, né, de que quando os lábios volumosos de Kylie Jenner tornam-se um ideal de beleza, e aí a partir do momento em que a gente já tem jovens e adolescentes, né, usando de técnicas ali muito prejudiciais à saúde, isso então a gente tem então um ideal de beleza, né, que aí no entanto a partir do momento em que jovens e adolescentes vão passar
a tentar idealizar, né, essa figura celebre. Isso já vai se configurar então como padrões de beleza, né, que foram sendo surgidos a partir do lábio da Kylie Jenner, que se tornou o ideal de beleza. E aqui, para entrar nessa discussão, né, do que seria essa Instagram Face, que eu quis aprofundar bastante, né, eu quis trazer essa imagem aqui, que é o rosto, né, por ele ser uma faceta, né, da cultura. Eu vejo que ele ajuda a narrar os valores de uma época, né? E se ele ajuda a narrar os valores de uma época, né? Quando a gente olha a era aí do Instagram e os rostos, né, que estão circulando digitalmente, né, pela rede também, fora dela, né? O que a gente pode dizer dos valores dessa época, né? Da qual todos nós estamos aí imersos. Então aqui nós temos um rosto, né? Que é bastante conhecido historicamente, né? E a gente consegue então identificar os valores da nossa época, né, aplicada já nessa face, né, que é tão simbólica pra gente. E aí a gente consegue, eu achei bastante interessante essa imagem, né, que é a Mona Lisa, e aí a gente consegue ver esse rosto, né, na era do Instagram, a gente consegue já perceber alguns volumes ali, né, nos lábios, e aí eu quis trazer isso porque eu achei bastante interessante. E aí a gente entra então, né, na Instagram Face, né, que aí a gente pensa, né, o que seria esse rosto, né, do que o Carlos está falando, qual é a origem desse rosto, né, e esse rosto ele foi nomeado pela Gia Tolentino, que ela é uma articulista da The New York Times, e ela definiu, né, esse rosto como sendo da Instagram Face, né, o rosto de Instagram, o rosto de influenciadora, e que mais tarde também ele vai ser discutido por uma brilhante autora, né, que é a Camila Sintra, né, em parceria com a autora Lúcia Santaella, em seu livro Instagram está produzindo os rostos. Então eu convido vocês a perceberem, né, nessas sequências de selfies, né, do rosto da Kylie, que é a própria definição mesmo da Gia Tolentino, né, que é um único rosto ciborguiano, né, um rosto jovem, claro, com pele sem poros, e maçãs do rosto rechonchudas e salientes. Ele tem olhos de gato, longo cílio de desenho animado, tem um nariz pequeno e elegantes lábios carnudos e exuberantes. Ele olha para você com ar tímido, mas sem expressão. Então, aqui, né, a gente vai percebendo, então, né, um pouco de como tem se formado, né, a ideia de um novo rosto, né, ideal. E aí aqui, então, eu quis trazer, né, que é a questão da Instagram Face, híbrido, né, porque a gente não sabe dizer se é ciborgue, mas que é um rosto ainda sofre de toda uma manipulação estética, ainda é um rosto. Então, não insuflar esse consumo de... E aqui na Instagram, Camila Sintra, ela nos usa, né, maravilhosamente, mas do que está por a estética, né, na qual foi nomeada pela Tino. E aí a gente tem o Instagram, né, onde a gente tem todo um referencial imaginário, né, e aí vai criar toda uma ética estetizante ali no Instagram. Jogo do espelho, né, porque tem aí seus ícones, né, Kardashian Jenner, né, a própria Kylie Jenner. E é uma lógica do espetáculo, né, porque é uma espetacularização de si. E logo a gente cai nessa questão dos filtros faciais, né, que são aí, justamente essas ferramentas, né, contemporâneas que vão surgindo. E aí a gente tem toda uma manipulação, né, que apps, né, de edição, e esses filtros, né, e máscaras algoritmizadas, né, que estão ali à nossa própria disposição, e a gente pode levantar também uma problematização do que está por trás desses filtros, né, e porque a gente vê toda uma incidência deles meninos também, né, e aí também são de si, né, entre aspas, né, porque a gente se compara ali com o outro e a gente acha que está buscando, né, a melhor versão, ser a melhor versão de si mesmo. E também, passando de forma bem rápida, né, a questão dos procedimentos estéticos, né, que é uma coisa que jamais cai fora da rede, né, que é quero ser igual ao filtro. E aí tem os processos menos invasivos, né, que é o preenchimento labial, tal da harmonização facial também. E uma otimização de si, né, de você estar otimizando a sua própria face. E aí eu pontuei os principais pontos, né, do corpo de Kylie Jenner na sociedade do espetáculo, né, que é uma coisa que veio ali do autor Debois, né, que é essa sociedade em que as relações sociais, né, são mediadas pelas imagens, né, e também consumo. E aí aqui eu quis trazer uma brincadeira, né, reality show versus Instagram,
porque a gente tem, né, ali uma coisa bastante, né, até complexa, assim, que a Kylie Jenner, ela cresceu nesse próprio show, né, ela cresceu no próprio espetáculo, né, então ela vem desde os 9 anos ali de um reality show, que é o Keeping Up with the Kardashians, e aí ela cai, né, ali, ela se torna refém, né, desse mesmo público, só porque no Instagram ela permite que ela tenha domínio da sua própria narrativa, né, ela tem uma identidade virtual em que ela pode construir e reconstruir a todo instante, né. E aqui também a gente tem um mercado visual das marcas, né, que é a Kylie Cosmetics, né, em que a gente vê a questão nesse capítulo, né, da Kylie como influenciadora digital, né, que é o ser influencer, né, que nada mais é do que a sua imagem atrelada a produtos e serviços. Então aqui a gente vê, né, que a Kylie Jenner ela tem um forte apelo sexual, né, esse corpo erótico, esse corpo fetichizado, né, como um gancho aí, né, para publicidade, né, para poder gerar desejo. E aí também ela tem toda uma estratégia, né, de como ela vai tá introduzindo, né, o seu público ali para levar a questão do consumo mesmo das suas mercadorias. E aí aqui a gente tem então a Kylie Jenner, né, na capa da Forbes, que eu acho que é o ponto assim, né, de alegria da minha pesquisa, que é o ponto que a gente vê ela realmente em que ela se desliga, né, de todos os elementos ligados à sua feminilidade. Então que para se mostrar, né, como uma profissional de sucesso, né, para ser levada a sério, digamos, né, para se mostrar enquanto uma mulher de sucesso, né, dona de si, poder, ela se desliga. Então a gente não vê muitos resquícios de Kylie Cosmetics no seu rosto. A gente vê um pouco dessa mudança de gênero, né, mais pro masculino, né, ela esconde os seios, né, prende o cabelo para trás e também escolhe, que é algo que eu já vou discutir, né, ela já escolhe já aqui retornar ao privilégio branco. E aí então eu entro nessa discussão passando de forma bem rápida, né, que eu achei muito importante, que são as questões de raça, que a gente tem a Kylie Jenner utilizando aí, né, polêmica, né, com a blackface, também apropriação cultural, nos casos em que ela aparece justamente estilizada, né, como uma mulher negra, utilizando de tranças dreads, né, que são predominantes da cultura africana. E aí também essa imagem é bastante simbólica da Kylie, em que ela está fantasiada como Barbie, né, uma boneca Barbie, e aí eu coloquei aí Eu Sou Barbie. E aí que a gente percebe que muito diferente, né, do cenário do blackface, né, entre aspas, ela brinca, né, muito com isso, se movendo tranquilamente entre esses dois polos raciais diferentes, né, ambos da cultura negra como também branca. E aí aqui a gente retorna então, né, nessa questão da Instagram Face, que aí é o momento em que que ela vai se tornar uma referência, né, para o surgimento de novos influenciadores digitais, mas não só pessoas que têm um certo nível, né, de fama, mas também várias outras pessoas também que vão passar a seguir, né, esse ideal, né, da Instagram Face. E aí aqui então eu coloquei a partir do Instagram, os hosts estão ficando parecidos demais, quase como um produto. Então aqui a gente tem alguns rostos estrangeiros, né, que já são ícones, né, e também alguns rostos bastante conhecidos brasileiros, que é no caso da cantora Luísa Sonza, Anitta e também da influenciadora digital Virgínia Fonseca. E aí a gente vai percebendo, né, então que embora esses rostos não tenham nascido iguais, né, eles estão se tornando muito semelhantes, né, e meio que seguindo uma lógica fabril para a chegada a esse produto final. E aí aqui eu quis colocar isso, né, que eu acho que veio muito isso para mim, eu não sei se vem muito pro leitor, no final da minha monografia, né, desse capítulo 2, que é vamos encarar a lógica de consumo, que aí a gente vê, uau, então é isso, né, que a lógica de consumo tem feito com a gente. E aí eu gosto de abrir esse questionamento, né, será que a gente vai encarar o que a lógica de consumo tem feito com a gente, né, o que os padrões de beleza têm feito com nossos corpos, né, e sobretudo com o nosso rosto? Ou será que a gente vai parar para pensar e analisar tudo isso que a lógica de consumo tem feito com a gente? Ou será que a gente vai simplesmente colocar isso tudo na nossa face, né, no nosso corpo, e simplesmente, né, seguir em frente? E aí aqui, as considerações finais, que é no decorrer dessa pesquisa, né, eu pude perceber que Kylie Jenner ela mudou, né, a percepção de jovens e adolescentes, popularizando desde vários padrões de beleza, procedimentos estéticos, né, e que também os padrões de beleza construídos socialmente por Kylie Jenner influenciaram jovens e adolescentes por uma busca excessiva em se igualar ao modelo corporal idealizado.
A gente percebe também, né, que em termos de impacto cultural, a Kylie, ela muda, né, não apenas o universo da influência, mas também o da beleza, moda, celebridades e também a questão da lógica de consumo, né, que é o empreendedorismo. E observo também que suas representações, né, na postagem do Instagram fazem com que as pessoas se pressionadas, né, a adequar a esses ideais de belezas, né, que são colocados aí por ela, né, que é tido como modelo a ser seguido, né? E aí a gente dá um grande destaque ao surgimento desses novos padrões de beleza, né, inserido no campo simbólico, né, do digital que a Instagram fez. E por fim, né, a gente constata que Kylie Jenner ela lucra, né, ao se situar tanto na raça negra quanto branca, utilizando de representações aí estereotipadas de ambos da cultura negra como branca, de acordo ali, né, com suas particularidades, né, suas necessidades. E aí aqui eu quis trazer isso, né, que eu acho que o meu tema, ele é alvo muito dessa questão, né, quando eu tive a ideia desse tema, assim, quando a gente estuda temas ligados à beleza, né, a gente tem muito essa questão da gente questionar, interrogar, de se perguntar muito, assim, né, que eu acho bastante complexo, né, porque a gente acha que beleza é algo tão sem valor, sem história, fútil, né, que caiu tanto no senso comum, que a gente pensa que às vezes não tem valor, mas eu acho que a dificuldade é mesmo trabalhar com esses temas relacionados à beleza. E aí, tipo, quando eu tive a ideia para esse tema, veio muitas essas interrogações, né, o que é beleza? Essa pesquisa minha veio muito disso, de estar se perguntando a todo momento, de ter uma criticidade, né, de estar levantando questões, interrogações. Por isso que eu coloquei que vamos refletir junto. E aí aqui eu tenho as referências, e aí então eu agradeço a todos por ter me ouvido, e é isso. Obrigado, Carlos. Estava aqui até lembrando, essa semana que ocorreu um fato, não sei se vocês chegaram a acompanhar, teve o Grammy, né, e a Madonna, né, ela apareceu, né, no Grammy de surpresa, e depois houveram muitas críticas sobre o seu rosto, a sua aparência, né, e o quanto que ela também foi mudando o seu rosto, seu visual. Mas a grande crítica por trás disso tudo é a questão também de a sociedade não aceitar o envelhecimento, né, que os artistas não podem envelhecer, né, e eles também não podem deixar transparecer que são pessoas, que são humanos, né, que eles são artistas, né. Então foi uma crítica que teve agora recentemente, até lembrei essa questão de poder tratar como que a gente lida com o processo do próprio corpo, de poder também envelhecer, de ter o direito de poder envelhecer, né, que é uma questão que a Xuxa também tem, né, feito bastante diálogo sobre esse processo. Bom, vou passar agora para a Lídia. Lídia, pode ficar à vontade, tá? Para fazer as considerações. Aí o Carlos Vinícius vai poder anotar se tiver alguma questão, tá bom? Obrigado. Eu quero agradecer por esse momento de aprendizado, né? E até comentava, antes da professora Josi entrar, comentava que a gente tá vendo, assim, principalmente porque eu não fico só numa das licenciaturas, mas eu transito ali pelas 4 licenciaturas do nosso campus, né? A gente tem visto cada vez mais propostas de reflexões, de estudos, né, análises, a partir de temas que são muito pertinentes a gente trazer esse tipo de discussão, né, porque elas estão muito presentes e a gente precisa que isso seja discutido sob uma ótica, aí eu vou enaltecer o nosso lado, sob uma ótica inteligente, né, porque a academia procura utilizar isso, né, uma ótica fora do senso comum e da naturalização das coisas, que a mídia faz justamente isso com a gente, né? Você vai vendo tanto as afirmações que essas influências elas terminam assim dizendo para você, não, é desse jeito, todo mundo está fazendo desse jeito, eu também vou fazer. E aí o grande perigo que a gente se encontra.
né, que a gente se sente engessado em relação a isso aí. E aí eu quero até partir de uma experiência pessoal que eu enalteço muito, eu sou muito grata, assim, aos meus traços negroides, né, a melanina, o poder da melanina e tal. Às vezes as pessoas perguntam a minha idade, eu não tenho vergonha de dizer, eu tenho 50 anos, mas geralmente eu vejo as pessoas, nossa, nem parece, né? E aqui muitas pessoas têm um entendimento que estão nos elogiando quando muitas delas nem percebem, né? Que elas estão caindo no exagero, naquela coisa e tal de dizer assim, puxa, você é velha, mas... Então a gente precisa se policiar, né? Na nossa fala, porque é como aquilo, quando a gente escreve uma vírgula ou o excesso de vírgula pode prejudicar a nossa linha de pensamento, né? E aí o discurso falado, ele é mais fácil da gente deixar escapar pontos que não gostaria que eles viessem à tona, né? Mas eu gosto muito mesmo de ser corrigida, eu gosto, para que eu não possa continuar caindo, né, incorrendo a determinados erros, a naturalizar coisas que precisam ser realmente, né, que a gente precise dar um posicionamento coerente, coerente tanto com a nossa formação acadêmica, né, com o trabalho que a gente desenvolve. E, principalmente, eu parabenizo, né, ao Carlos Vinícius e ao professor Neemias, né, eu vejo assim, chamei, gente, essa aqui é a minha nora, tá, Jos? Minha nora, viu? João Pedro tá quase casado. O Ruivinho, viu, Neemias? Aí, a Josi conheceu os quatro filhos, né? Mas os outros eu tenho que detalhar. Esse aqui é tal. Então, eu chamei, eu não conhecia essa influência, né? E aí, eu comentando aqui com a Ayuki, Maria Ayuki, o nome dela, e eu comentando com ela, nossa, eu nem sei quem é, agora eu tenho que ler sobre essa pessoa e tal. Mesmo lendo o teu trabalho, mas devido ao tempo rápido. E ela foi rapidinho e me fez um levantamento histórico. Eu digo, nossa, ó, isso aqui dá você conversar com as pessoas atualizadas, as pessoas ali conectadas, né? E ela foi falando, e o que foi tão rápido o que ela disse, mas já me deu assim tantas informações. Isso é muito importante, isso é muito relevante, né, para a gente não ficar só com aquele olhar para aquilo, não, isso aqui eu não trabalho, não está nos textos que eu trabalho, então isso aqui não me interessa. Interessa sim. Ontem mesmo teve um trabalho maravilhoso que foi orientado pelo professor Eusébio, e eu tive a honra de participar da banca, que foi sobre moradores de rua, né, e pegando um outro tema, na cidade de Goiás, pegando um outro tema, com a questão do conservadorismo, né, da sociedade vilaboense, e com a pandemia. Então, um tema muito, muito bom, um texto muito bom da gente ler e de refletir. Então, fico muito feliz que a matemática também está caminhando para essa questão da modelagem, de pegar uma análise do peso da mochila, de uma mochila, e que aquele peso possa prejudicar a saúde dos estudantes nos anos finais do ensino fundamental, e trazer como produto de TCC. Então, parabenizo mais uma vez, tá, Carlos? Obrigada. E que você tenha a oportunidade de socializar a sua pesquisa futuramente,
né? Não só com o curso de História, a gente precisa ver o que os outros cursos estão dialogando, como estão dialogando com esses temas, mostrando, pontuando o que a esperança que nós precisamos ter na educação, principalmente nós, como profissionais do ensino, e o momento de precarização e decadência que as licenciaturas têm sofrido. E aí a gente pode falar com propriedade da nossa realidade, né, do estado de Goiás. Mas bem, agora vou para o texto, tá? E aí, assim, só alguns aspectos dentro do que eu consegui ler no pouco tempo. Dentro dos aspectos, eu sinto que o seu texto ele precisa melhorar na questão tem que dar uma revisada, o que as partes, eu vou encaminhar para o professor Neemias, as partes que eu consegui ler, eu já fiz algumas correções, tentando ajudar na revisão do texto, né? E o Carlos também já sabe como é que eu trabalho, né? Como é que eu faço as devolutas dos trabalhos. E eu senti logo no seu texto, tanto no resumo, quanto lá na introdução, um momento assim que seja bem objetivo, conforme o que você apresentou. Este aqui é o objetivo geral, estes são os específicos. Inclusive, tem até há um momento na sua introdução, que aí eu pergunto, esse aqui agora você está falando são os objetivos específicos do trabalho, né? Então, eu senti falta disso, né? Eu estou percebendo, assim, uma tendência na escrita da introdução dos trabalhos, das pessoas utilizarem citações, inclusive citações longas. Não é um procedimento que eu adoto, aí às vezes eu fico preocupada, eu digo, nossa, a BNT mudou, ela já está admitindo isso aqui e tal, né? Mas aí, assim, eu pergunto para vocês, assim, só a título mesmo da gente, né? E aí, assim, se não for mais assim, eu vou aprender, né? Eu senti, e também eu quero que ao final da minha fala, você diga para aqui, assim, o que eu já digo que na minha interpretação o assunto é muito relevante do que você traz para a discussão, principalmente, né, você traz dentro de uma expectativa, né, uma perspectiva da história, né, o olhar do historiador a respeito dessas questões. Tem gente que quando fala em história, aí às vezes vai pensar que é só coisa do passado, não é a contemporaneidade. Você traz algo contemporâneo e você procura contextualizar. Mas eu senti falta de você dizer assim, o que te motivou para a escolha desse tema. E a gente espera isso logo no início da introdução. E aí, ao final da minha fala aqui, eu quero que você exponha, tá, sobre isso, e peço já até desculpas, porque talvez você tenha escrito isso no decorrer do trabalho, mas eu não consegui, pelo pouco tempo, eu não consegui ler todo, né, e aí eu peço que você, ao final da minha fala, você diga o que foi que te motivou para pesquisar algo assim, um assunto tão oportuno, tão bem-vindo, tá? Para as nossas reflexões. Lá nas considerações finais, eu te aconselho que você faça, que você evite, você tente limpar do trabalho. Eu até deixo destacado, assim, quando você chega nas considerações finais, assim, a gente sabe que faz isso, mas não deixar tão evidente, assim, no primeiro capítulo eu fiz isso, ali já tem que ficar evidente para o leitor, sem a necessidade de você pontuar, né, que você está trabalhando, tá evidenciando isso aí, né, e eu também te convido, eu vejo assim que o último parágrafo
voltando lá para a introdução, é porque eu quero ficar olhando aqui no rostinho de vocês, eu não tive tempo de pegar as minhas observações, o que eu destaquei aqui, eu não quero colocar na tela, porque aí eu não vou ficar vendo vocês, né? E mesmo que eu coloque como observação, não vou ficar vendo vocês. Aí, eu senti falta que lá ao final, no último parágrafo da introdução, você dê aquele desfecho como você fez nas considerações finais. Assim, nas considerações finais, eu amo ler essas contribuições em que você diz assim, que a gente se posiciona, que ali foi até onde a gente conseguiu chegar, mas que a partir do que você discutiu, outros temas, outras discussões possam aprofundar. Inclusive, você até dá 2 sugestões, né? Tem uma que superficialmente eu conheço, porque o TikTok a gente recebe direto vídeos, vê direto no Instagram, né, no Facebook, a gente vê essas postagens e tal, mas aquela outra rede lá que você menciona, eu nem não conheço, aí eu fiquei, nossa, tem mais essa aqui para eu estudar e tal, é bem interessante, mas assim, já que você menciona essas 2 redes, você podia escrever, nem que fosse assim, brevemente, um período sobre cada uma delas, porque deixa a gente já até mais curioso, né? A gente mais curioso para pesquisar, para ler sobre isso, né? E a gente, como professores, como seus professores, né? A gente já fica assim, os trabalhos de vocês, é uma honra a gente ler, a gente contemplar assim, o nível de raciocínio, de escrita, as inferências que vocês trazem, mas principalmente porque entre essas pessoas que vocês dizem ao final do trabalho, que eu sempre gosto de chamar a atenção e dizer, termine de forma humilde o seu texto, faça um desfecho para ele, que você conseguiu ir até ali e que outros olhares possam aparecer. Esses outros olhares, Carlos, eles são olhares que a gente procura ter, né, para incentivar o surgimento de novos trabalhos. Então, entre esses novos olhares, quem vai ler o seu trabalho, como eu, como a professora Josi, né, o professor Neemias já acompanhou aí o processo, mas quem está conhecendo o seu trabalho agora, vai olhar e vai dizer assim, olha, eu estou entre esses que possa levar adiante, a partir de outras pesquisas, de outras orientações, a continuidade desse tema e, obviamente, ter a honra de dizer assim, eu acompanhei o trabalho do Carlos, eu indico esse trabalho aqui para que você estude, para os nossos orientantes, futuros orientantes, né? Então, lá, voltando para a introdução, que você terminou a introdução, você terminou ela assim, de forma assim, bem rápida. Aí eu disse, nossa, ele já terminou? Mas assim, que você termine colocando expectativas, né? Escrevendo expectativas lá, para que o leitor possa, né, que você espera do trabalho, né, mas não daquele jeito que você conclui, né? Lembrando que a introdução ela sela no início do seu trabalho, tá? Eu também fiquei muito feliz, né, porque entre os autores que você trabalha, até onde eu consegui ler, você utiliza, né, a Lúcia Santaella, né, esse nome aí. Eu creio que ela seja goiana, ela mora aqui. Eu conheci um pouco do trabalho dela a partir dos meus estudos no mestrado, e assim, ela, pelo envolvimento dela, a leitura das imagens, a parte da semiótica, né, então é muito bacana a gente ver você trazer essa discussão também para o seu trabalho, que tem tudo a ver, né, mas assim, eu me refiro a ela por ser uma autora com que eu já li algo, né, a respeito, acerca dos escritos dela. Então,
limitada ao que eu li do seu trabalho, é justamente isso que eu tenho a pontuar, que o texto precisa melhorar, mas que ele tem, né, a sua intencionalidade ao escrever, né, assim, a forma, o rigor, assim, no sentido de ter inferências que dizem muito, né, que somam com o nosso aprendizado. Desde já eu quero, assim, enaltecer o seu protagonismo diante disso, e mais uma vez agradecer ao professor Neemias por ter lembrado, né, do meu nome para a gente compor essa banca, e dizer também professor Neemias, professora Josi, né, e futuramente o Carlos, né, integrando aí quem sabe seja o nosso parceiro de professor lá na UEG, embora as situações para as licenciaturas elas se agravem cada vez mais, mas nós temos sempre que dizer, como educadores, esperança a caminho, né? Então, agradecer ao Carlos pela oportunidade de ler o seu trabalho e te dizer também, eu preciso terminar a leitura porque eu estou apaixonada pelo tema, tá? Gratidão, gente, por estar aqui. E aí agora eu digo para o Carlos, peço para o Carlos para ele falar sobre o que influenciou, tá? Lídia, obrigado, muito... Lídia, pela sua fala, tá? Foi muito importante. Com essa correria a gente não teve tempo de fazer as correções. A gente vai sentar e depois eu e o Carlos, né, Carlos, nós vamos sentar para entregar a versão final. A versão final ela tem que ser entregue em 30 dias. Então, em 30 dias você dá conta de poder fazer essas correções, fazer uma revisão no seu texto, né? Realmente precisa melhorar bastante, sabe? Assim, a parte da introdução e alguns outros detalhes. Mas eu anotei aqui bastante esses pontos e a gente realmente vai estar revendo. Carlos, pode falar. Lídia, para mim é uma honra, eu fico muito grato pelas suas considerações sobre o meu trabalho e pelos elogios também, porque acho que a minha pesquisa, eu fiquei muito alegre, né? Eu acho que quando a gente vai meio que pegando ali na questão da temporalidade, né, sistematizando, né, essas questões de como que foi surgindo, né, da onde a Kylie Jenner vem, como ela vai se construindo, e vão vindo esse surgimento desses artifícios, né, para se manter sempre belo, né, jovem, né, e isso vai implicar em um ideal, em um padrão de beleza. E aí você me fez a pergunta que, tipo assim, que eu fico muito feliz, que é o que te motivou, né, a pesquisar esse tema. E isso já é uma coisa que tá em mim, assim, desde muito tempo, porque muitas pessoas falam pra mim assim, nossa, mas você começou a estudar Kylie Jenner agora? Não, eu já acompanho as Kardashians desde quando eu era bastante novo, né, e só que com o passar do tempo, né, eu comecei justamente a vir essas interrogações, esses questionamentos em mim, porque a gente vê uma questão mesmo do impacto cultural que ela tem a partir do momento em que a gente, se a gente tecer, né, um olhar sobre as redes sociais, né, a gente vê muitas pessoas falando, nossa, essa pessoa aí que é famosa ficou com o rosto, tá com o rosto da Kylie, tá com o rosto igual da Kylie Jenner, tá parecendo uma Kardashian, e isso me intrigou bastante, e aí eu já comecei a fazer algumas pesquisas, né, e aí já caí nessa questão, né, tipo, de refletir o que é beleza, né, porque aí fui vendo que essa é uma questão bastante complexa mesmo, o estudo, né, do corpo, né, porque o que está por trás disso, né, porque a gente almeja sempre estar belo, estar sempre jovem a todo instante, e aí depois o Neemias me apresentou uma autora que é brilhante, que é a Denise Bernoulli, e que aí alimentou mais, motivou ainda mais a pesquisar, a seguir em frente, porque a Denise Bernoulli, né, de Santana, ela fala muito essa questão, né, de que faltava no livro História da Beleza no Brasil, ela discute muito essa questão, né, de que faltava, né, se uma obra de história que sistematizasse, né, os artifícios, né, de beleza que foram sendo construídos
historicamente, né? Então, a partir de que momento, né, a beleza ela se torna um gênero de necessidade, né? A partir do momento em que isso se torna obsessivo, né? A partir do momento ali em que ela fala, né, que essa questão da tem homens mesmo, né? A partir do momento em que gera essa preocupação com a calvície, por exemplo, e aí se torna um gênero de necessidade, aí entra a questão da cosmetologia, da medicina também, em que aí já vai gerar toda essa preocupação, esses transtornos obsessivos, e aí a gente vê que deixa de ser uma mera, né, vaidade para, no entanto, se configurar como algo sério de total responsabilidade social. E aí também, o Neemias também, as aulas dele, né, a tese dele de mestrado me inspirou muito, né, que é o mito de Espartacus, em que ele discute ali a questão do corpo, né, em que me fez me interessar ainda mais a pesquisar, e justamente isso, né, porque a Kylie Jenner também, ela tem um impacto cultural, eu queria buscar entender o que estava por trás disso, que, tipo, é uma geração Kardashians mesmo, né, que ela nos coloca, né, um ideal de beleza, né, um padrão de beleza, assim, impossível, né, de se alcançar, né. E a gente vê a questão, até que eu anotei aqui, né, a gente vai percebendo as implicações culturais, né, que isso tem nas relações, né, entre as pessoas. E também dando destaque aqui para a autora Camila Sintra também, que me fez correr mais atrás ainda, pesquisar, que ela e a Dia Tolentino também, que antes de eu conhecer esse livro, o Instagram está produzindo o rosto da Camila Sintra, eu já tinha me deparado, né, com essa matéria da Dia Tolentino, né, que é articulista do New York Times, em que eu fiquei, me instigou, me deixou muito intrigado, né, gente, o que é esse rosto, né, porque hoje em dia, o que é, né, esse negócio de você pegar, ter o rosto do outro, né, como modelo, né, e você querer se parecer com o outro. Então, assim, são vários questionamentos, né, que vão surgindo e que vai deixando a gente, tipo assim, nossa, eu quero pesquisar isso, vamos ver até onde isso vai chegar aqui. E na pesquisa ali, a cada coisa que eu descobria, que eu fui analisando ali as imagens da Kylie Jenner, você vai tendo muitas ideias, assim, nossa, eu acho que já tem outra problemática aqui, outra coisa aqui. Então, assim, é muito gratificante mesmo estudar esses temas relacionado à beleza, e também porque você tem também uma ideia de como será a beleza, né, no futuro. Então, você tem essa questão de projeção, né? Se o que é belo, se o que é considerado padrão de beleza é isso aqui, o que será? Será que no futuro a gente vai ter exibição de corpos mais reais, que foi o que você falou das minhas considerações finais, em que eu quis pontuar isso, né, que são o surgimento de novas redes sociais, né, que vão indo na contramão do próprio ambiente estético, né, do Instagram e de toda essa padronização, que são redes sociais como TikTok e BeReal, que tem todo esse discurso de exibição de corpos mais reais, né, a gente teve uma fusão de jovens e adolescentes durante a pandemia ali, simplesmente no seu quarto, né, fazendo dancinhas, assim, e exibindo corpos mais reais, assim, e não dando tanto ênfase nessa questão da glamorização. Então é isso, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Tá, sim, agora, é tão importante isso aí que você está falando, que ele precisa constar no seu trabalho, na sua introdução, porque é muito importante. São momentos em que você vai sentindo sempre, ó, aqui está o Carlos está presente aqui. Isso é muito importante, essa informação para o leitor, né? Principalmente porque eu bato sempre nessa tecla. Às vezes, quando os estudantes, né, quando os acadêmicos chegam no momento de definir um tema para o seu TCC, muitas vezes é um dilema, e às vezes aquilo está tão perto dele, acompanhou assim, não só durante a disciplina de TCC ou a graduação, mas foi na vida dele, e você traz algo que é já o quê? Um interesse pessoal, né? Algo que te motiva. Então, o esperado é que você continue brilhando, né? Nessa perspectiva aí, que você leve esse tema, né, aprofunde essas discussões para o mestrado, doutorado, é isso que a gente aguarda de vocês. E aí, só uma última
palavrinha aqui, é te parabenizar, que eu esqueci, eu coloco tudo por escrito, mas não tive tempo de escrever, mas te parabenizar pela sua eloquência na fala. Nossa, eu tô com a questão do meu cognitivo, da minha memória, muito afetada, e às vezes eu tô me perdendo, né, e na minha fala, né, deixando pontos importantes passarem despercebidos, e eu fico sempre observando a forma como como nós conversamos um com o outro, e principalmente num momento como esse, um trabalho dessa envergadura, né? Então, fico muito feliz, assim, o desembaraço seu no momento de falar, os termos, as expressões, né, que você utilizou, muito, muito legal, parabéns mais uma vez. Obrigado. Chega de blá blá blá, e agora eu vou devolver a palavra ao professor Enemias. Obrigado, Lígia, pela sua fala, também por ter aceito o convite assim, meio de última hora, né? E por conta dessa correria nossa. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Josi. Josi, obrigado também por você ter aceito, ter feito a leitura. E agora é com você. Então, mais uma vez, né, agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando este momento especial para o Carlos, né, esse momento de fechar uma trajetória tão importante, né, e aqui, diante de amigos, né, professor Nemia e a Lídia, antes de colegas de trabalho, eles são amigos queridos, né, que fazem parte da minha vida também, então eu me sinto literalmente em casa. Eu troquei muita ideia com o Carlos a respeito desse projeto dele, porque na época eu era professora de projeto, e ele chegou com algumas ideias, e eu fui conversando com ele a respeito disso. Eu vejo, evidentemente, que ele amadureceu muito, né, em relação àquilo que era uma ideia dele e aquilo que ele apresenta hoje, né? Então, assim, a priori, aquilo que se deseja dentro de um TCC, ele cumpriu, né? Ele cumpriu. Eu acho que essa é a primeira coisa que é importante ressaltar. E ele tem uma lealdade muito grande em relação ao tema, porque é bastante comum os alunos irem mudando de tema ao longo da trajetória, e exatamente o fato dele ter essa, que eu estou chamando de lealdade, fez com que ele tivesse um produto um pouco mais maduro do que a gente está acostumado a ver em outros TCCs. Baseado nisso, nessa maturidade intelectual do Carlos, e imaginando que ele vai querer fazer algo além disso, eu imagino que ele vai usar esse trabalho ou para eventuais publicações, ou ele vai para o mestrado. Eu imagino que essa seja a ideia dele. Imaginando isso por conta da lealdade que ele tem a esse tema, né? Mas se eu estiver errado também, você pode me corrigir aí, Carlos. Então, algumas questões que foram colocadas pela professora Lídia, eu compartilho com ela também. Eu não vou reiterar aqui, né? O professor Nemias já falou que precisa passar por uma revisão importante, né? E isso é uma coisa que todos nós fazemos, né? Não é uma coisa do estudante. Todos nós, eu, o professor Nemias, a Lídia, revisamos o texto várias vezes. E não poucas vezes a gente tem que pagar, literalmente, alguém para fazer adequações, né? Uma pessoa especializada. Porque o trabalho de qualidade intelectual, como você está apresentando, na hora que ele vai ser publicado, ele vai ter acesso a outras pessoas. Então é importante que você faça essas adequações, que serão muito bem-vindos até para você fechar algumas ideias que estão em aberto. Eu não tive a oportunidade de ler como eu gostaria de ler o seu trabalho, mas eu vou levantar alguns aspectos aqui, que eu dividi mais ou menos em 3, que você vai ver que são questões que eu muito mais... de jogar uma batata quente na sua mão para você resolver isso no mestrado, para você resolver isso no doutorado, para você resolver isso em outro momento. Oi, Lídia. Desculpa interromper, mas assim, Carlos, se você, eu não sei se você está gravando, mas assim, o que a professora Josi vai falar, você poderia gravar, porque depois a gente pode esquecer. Sim, eu tô gravando aqui com o programinha. Ai, fui esperto, não fui? Então eu vou começar fazendo algumas provocações para a gente começar a pensar no seu mestrado, no seu doutorado, porque a sua monografia está feita. Eu comecei a minha fala dizendo aqui que enquanto o TCC, ele cumpriu todos os requisitos. Você precisa organizar eles, você precisa fazer uma correção,
e entregar. Então, nesse sentido, eu não tenho nada para falar enquanto um TCC. É isso que a gente espera mesmo, né? O que eu quero dizer, assim, é fazer pequenas provocações em relação a algumas questões que estão no seu trabalho, para você poder levar isso para frente. Eu sempre acho que banca é qualificação não, qualificação eu acho que é um lugar que a gente consegue mudar estruturalmente um trabalho. Agora, banca de defesa é só para saber se você conseguiu os quesitos mínimos, e se você está nervoso, Carlos, eu já estou dizendo para você que você conseguiu, tá? Fique tranquilo, até para você aproveitar melhor do que eu vou dizer. Então, eu gosto de aproveitar na banca de defesa para apontar o que vem pela frente, porque a sua graduação acabou agora. Então, o que tem pela frente? Nesse sentido, você levantou alguns problemas de pesquisa, que inclusive eu já tinha chamado a atenção para você em alguns momentos, que era como é que você vai conseguir fazer esses elementos, construir esses elementos dentro do seu trabalho. Então, um dos elementos que você fala é até que ponto uma personalidade de mídia social como Kylie Jenner pode influenciar a autoestima das pessoas. Eu lembro que eu provoquei você na época, eu falei assim, como é que você vai medir a autoestima da pessoa? Como é que você vai dizer que aquela pessoa teve sua autoestima afetada ou não pela Kylie Jenner? Você vai ter que pegar um grupo de pessoas que não conhecem a Kylie Jenner, fazer perguntas, como é que ela está se sentindo, não sei o quê. Você vai submeter aquelas pessoas a quanto tempo de consumo do material da Kylie Jenner, e depois você vai voltar e medir. É isso? Eu lembro de eu ter falado isso pra você. Foi, falou sim. Porque essa é a única maneira da gente conseguir medir se a Kylie Jenner tá afetando a autoestima das pessoas ou não. Por quê? Porque que é uma outra questão que eu ia falar depois, mas eu já vou fazer um link. Porque tem momentos do seu texto que você coloca como se a Kylie Jenner fosse culpada de tudo. Só isso. E aí, por exemplo, quando você fala da boca. E aí, eu sou uma senhora, Carlos. Eu sou uma senhora de idade. Eu me lembro que, por exemplo, esse padrão estético, Kylie Jenner, ele tem muito ligado com... Você não vai saber do que eu tô falando, mas enfim. Com a Pamela Anderson, na época de SOS Malibu, que são aquelas mulheres voluptuosas, com aquelas bocas enormes, assim. E aquilo foi assim... uma coisa não tinha Instagram, era a gente assistir na TV e ficava enlouquecidos. Todas as mulheres do mundo queriam ser Pamela Anderson. Todo mundo que queria correr nua pela praia ou com um maiô vermelho, com aquela boca dela, todo mundo queria, né? Então, para você ver que isso não é exatamente uma coisa nova, e aí daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre gênero com você, para você ver como que isso não é exatamente... Então, a culpa não é da Kylie. A Kylie, ela vem... Eu acho que tem uma coisa que talvez você tem que pensar, ou não, né? A questão da Kylie é que ela pega um público muito jovem. Ela pega um público, assim, um público adolescente. E eu acho que isso é um pouco preocupante. Né? Eu acho que tem essa diferenciação, porque a Pamela Anderson, ela nunca se apresentou como uma ninfeta. Ela se apresentava como uma mulher destruidora, mas era uma mulher, não era uma menina, né? A Kylie Jenner, desde muito novinha, né, faz essa performance. Então, por isso que eu fiquei um pouco pensando sobre isso, tá? Nos seus programas de pesquisa, você também vai falar que do padrão de beleza reproduzido por Kylie Jenner modificou a percepção de jovens e adolescentes. Mais uma vez, você não consegue fazer isso. Se você não teve um modelo de experimentação das suas hipóteses, né, você não consegue trabalhar isso dentro do seu trabalho. Porque trabalhar isso dentro do você não consegue mostrar isso dentro do trabalho. Porque ainda que você coloque assim, olha, você coloca no seu trabalho, né, imagens de meninas que fazem procedimentos assim para aumentar os lábios. Eu vi que você colocou umas fotos da Luísa Sonza, da Anitta, né? Eu vi ali da mulher do Justin Bieber, que eu esqueci o nome dela. Hailey Bieber, né? A Hailey Bieber. Então eu vi que você falou assim, mas aí você não dá pra gente associar essas imagens a Kylie. Como eu falei pra você, esse ideal da boca, esse ideal que eu vou daqui a pouco falar pra você de onde ele vem, que ele vem da pornografia, isso já está muito sedimentado dentro da cultura da performance feminina. A cultura da performance feminina
tem nos seios e tem na boca, ela é anterior a Kylie Jenner. Então eu acho que o que o Kylie Jenner vem é oferecer essa performance da sexualidade, né, pensando nessa ótica da pornografia de uma maneira muito jovem. Ela é muito jovem, acho que ela tinha uns 16, 17 anos, ela parecia ali, literalmente aquelas bonecas usadas por pornografia. Isso foi a novidade. E a utilização das mídias sociais, aí eu acho que você acerta muito, porque a Kardashian, a Kim, ela era a rainha do Snapchat. Ela era de uma geração do Snapchat. Isso que eu estou querendo falar para você, associando as questões da pornografia tão sério que as Kardashians, elas advêm de um sex tape vazado da Kim Kardashian. Né? A família Kardashian entra em cena a partir da questão da sexualidade, e elas vão manter a ideia da sexualidade presente ali para poder segurar a sua imagem. Então, assim, essa é a primeira questão, que eu ia problematizar seus problemas de pesquisa, no sentido de que aquilo que você propõe não pode ser provado no seu trabalho, porque você não tem grupo de experimentação, ou não tem questionário, você não fez de maneira empírica, não dá para provar isso. Eu estou dizendo isso porque no mestrado, quando você for escrever seu projeto de mestrado, isso aqui, por exemplo, pode ser uma coisa que pode aparecer. Isso é uma boa ideia para um projeto de mestrado. Isso é uma boa ideia para você acompanhar um grupo de meninas, etc. tal, a partir dessa questão do padrão de beleza da Kylie Jenner. Isso é uma boa ideia. Tá? Segundo ponto, a partir de que eu vou chamar de uma questão mais geral. A Kylie Jenner, ela não cria este processo, né, esse padrão de beleza, como já tinha dito para você. Ela não está sozinha nele, né? Essa coisa, ela está dentro de um mundo que é um mundo ciborgue. Então a imagem dela está correspondendo a essa sociedade, né, em que você não consegue dissociar aquilo do real e do irreal. Então, por exemplo, eu estava vendo, né, como que essas histórias ligadas a esse mundo ciborgue, como que elas estão aparecendo de maneira muito efetiva, por exemplo, no cinema, nas séries, né, eu lembro aqui do Black Mirror, essa loucura das pessoas assim, o que é isso, essa loucura? Então esse padrão Black Mirror, ele afeta o nosso lugar social, e também, não vai ser diferente, a imagem que a gente projeta para o mundo, né? Então desse mundo ciborgue. Então assim, só para eu tô atuando aqui como advogada de defesa da Kylie, mas só para dizer assim, não é ela é um produto. Ela é um produto. Ela é tanto um produto, eu vou falar isso mais depois, que ela mesma, que apesar dela ser rica, famosa, etc., ela é mesmo vítima desses próprios padrões. Para você ver como que essa questão do paradoxo, ela vai consumindo, né? Por isso que é tão interessante o seu trabalho, porque o paradoxo está colocado ali, né? A beleza, ela é um valor. Quem quer ficar longe desse valor? A beleza, ela está articulada dentro da ótica do desejo. Quem é que não quer ser desejado? Dentro dessa estrutura social corrompida, esgarçada, entre o mundo lotado de redes sociais, e aí você vai ver as pesquisas, as pessoas se sentindo sozinhas, as pessoas se sentindo solitárias, as pessoas com problemas graves de depressão. Como que essa rede da superinformação, esse mundo da superinformação, é o mesmo mundo onde as pessoas se sentem mais solitárias. E essa solidão delas, ela é vista como não desejo. Então, se eu estou aqui me sentindo assim, é porque eu não sou desejada. O que eu preciso fazer para ser desejada? Eu preciso parecer cada vez mais com aquela que é desejada. Quem é desejada? A Kylie Jenner. Então, você vai performar. Que aí eu acho que faltou um pouco essa ideia da performance, né? Como, né, que essas meninas que não são famosas, que você coloca lá a imagem delas, enfim, podia ter acompanhado uma ou duas delas ali para saber se aquilo é tipo um desafio, Kylie Jenner,
ou se aquilo ali é um tipo de padrão, aí você poderia mapear, olha, essa menina aqui, ela faz o cabelo igual a Kylie Jenner, ela se pinta como a Kylie Jenner, ela fala, então, é só um desafio Kylie Jenner, desafio não sei o quê, que é esses tops que vão borbulhando aí nas redes sociais. Então, era só para dar uma pensada sobre isso. Parece uma defesa da Kylie Jenner, mas não é, porque eu não acho que ela seja a culpada de tudo isso. Eu acho que a gente precisa entender a Kylie Jenner muito mais como um sintoma, não como uma doença. Eu acho que ela é um sintoma. E aí eu acho que você consegue andar bem aí, pensando, claro, no seu doutorado. Dentro dessas questões que eu estou chamando de mais gerais, aí eu vou fazer uma provocação em relação à questão de raça, porque eu lembro que eu já conversei isso com você também, quando a gente estava falando sobre o projeto, que eu disse para você, Carlos, nos Estados Unidos, a leitura sobre raça ela é diferente daqui que a gente tem aqui, porque uma mulher dentro do estereótipo dela, ela pode ser branca, mas nos Estados Unidos ela é lida como negra, porque nos Estados Unidos a leitura racial está muito mais ligado do lugar da sua origem, está ligado com origem. No Brasil está muito ligado com as questões estéticas, né, com a construção estética. Aí para fazer esse debate você ia ter que pegar as autoras norte-americanas que estão discutindo raça, sabe? Porque pra gente, dentro da leitura brasileira sobre raça, a gente tem a interpretação absolutamente possível de dizer que ela é uma mulher branca e que ela se utiliza de elementos da cultura negra para poder monetizar em cima das referências negras. Seja nos cabelos, mas eu vou falar para você, onde ela mais monetiza é justamente a questão da estética na boca, né? Não só dos preenchimentos que ela faz, mas aquela técnica que ela usa de contornar os lábios com um negócio marrom e fazer, e vai clareando e colocando brilho, assim, aquilo é uma estética chamada lip brow, que ela é muito antiga. Você pega aqueles clipes de Snoop Dogg, lá da década de 80, quando começa aquela geração forte dos rappers americanos, você vai ver que todos eles, as meninas estão com porque é um padrão estético ligado à cultura, de representatividade da cultura das mulheres negras norte-americanas, que é como as unhas, as extensões de unhas, também. Então ela sai, e ela dentro do que você discutiu aí da indústria da cultura, existe uma apropriação cultural daquilo que era uma estética de resistência utilizada por mulheres, e aí ela vai para um outro lugar. Mas para você ver, isso que a Kylie está fazendo, a gente fala muito das tranças dela, mas o padrão estético de maquiagem da boca da Kylie, né, esse lip brow, ele é dessas mulheres. Pega vídeo antigo da Beyoncé, quando ela estava no Dustin Child. Pega as meninas do Dustin Child. Daquele jeito, assim, né? Um contorno amarronzado, assim. Porque eu lembro que o boom da Kylie Jenner vem muito com essas maquiagens, assim, de contornos, né? Sobretudo de contorno labial. Aí você fala, não, a bicha tá entendendo tudo, porque ela é uma mulher de negócios. Ela é uma mulher de negócios. Então, assim, só pra gente ficar pensando nessa questão da raça, e aí, assim, para não escorregar, a gente teria que fazer essa diferenciação, né? O olhar, né, como você olha a raça no Brasil, como você olha a raça nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a Kylie Jenner, ela passa como mulher branca. Aqui no Brasil, ela passa como mulher branca. Né? Dentro da performance dela, ela pode passar, assim, tranquilamente. Lá, ela passa? Será? Eu tenho minhas dúvidas. Estou jogando aqui só interrogações aqui. Aí, para terminar minha leitura não, né? Eu estou chamando aqui de coisas para você pensar para o mestrado. Coisas para você pensar no seu mestrado. Eu acredito que uma leitura de gênero, de referências de gênero, iam ajudar você a
a desamarrar alguns elementos que são importantes. Por que é importante a leitura de gênero? Justamente para tentar amenizar isso que eu brinquei com você, tipo, a culpa não é da Kylie, né? Quando eu estou atuando aqui como advogada da Kylie Jenner, é porque eu acho que a culpa não é dela, é porque ela pode ser rica, pode ser maravilhosa, pode ser famosa, ela ainda assim está dentro de uma estrutura patriarcal, né? Machista, misógina, né? Ela pode ser tudo, mas ela é uma mulher. E aí, antes de ser qualquer coisa, mesmo sendo rica, famosa e linda, e ser uma Kardashian, ela está ainda assim sob as estruturas de gênero. Ela está ali e a gente não pode esquecer que esse poder atua sobre todos os corpos femininos. E uns mais, outros menos. Mas ela não está livre disso. E aí eu acho que por isso que a leitura de gênero iria tentar diminuir esse tom. Você não coloca isso no seu texto, mas o tom é tipo, a Kylie faz isso, a Kylie faz isso, as meninas estão assim porque a Kylie faz. E aí eu acho que não é a Kylie. Eu acho que é uma estrutura muito maior que é colocada aí para que mulheres, né, precisem o tempo todo serem perfeitas. É uma estrutura muito maior, que é misógina, onde as mulheres precisam ser acionadas sempre a partir do lugar das inseguranças. A indústria de cosmético, ela é uma indústria que movimenta mais dinheiro do que a indústria bélica, para você ter uma ideia. Do que a indústria de armas. São bilhões e bilhões e bilhões e bilhões que rodam o tempo todo e que precisam da insegurança feminina para poder continuar enriquecendo pessoas. Então, nesse sentido, a Kylie parece que ela está ditando, mas ela também é uma engrenagem. Ela faz parte de uma engrenagem que é muito maior, inclusive, do que ela. Né? Ela é parte de uma engrenagem. Ela não é a responsável. Ela é parte de uma engrenagem bastante complexa. E, nesse sentido, essa questão da mulher, desde o início dos anos 2000, a gente não tem mais o que a gente tinha antes, que eram aquelas revistas de sexo, revistas pornôs, Playboy, essas coisas. Elas foram abolidas do mercado porque, né, socialmente entendeu-se que aquilo ali, da maneira como era colocado, não estava mais, né, agradando, ou pelo menos, né, estava agradando, né? Existia uma pressão muito grande do movimento feminista para aquele tipo de produção de objetificando mulheres. Pois bem, sabe o que aconteceu? A quebra daquele tipo de narrativa pornográfica, que ela era restrita às revistas, que chegavam semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, nas bancas de revista, ela sofreu um processo de pulverização. E essa pulverização da pornografia, a pornografia ela não some, ela é pulverizada. E ela é pulverizada nas redes sociais. Aquela capa sua, que você abre o seu texto, que ela tá lá de Barbie, ela é mais do que ela Barbie. Se você pegar as coelhinhas da Playboy da década de 90, a Kylie tá ali. Uhum. A Kylie tá ali. Então, a questão da boca tem muito a ver com aquela... Dá uma olhada numa boneca inflável usada pela pornografia. É a Kylie. É a Kylie. Então, é a narrativa da pornografia instituída dentro desses corpos femininos. É o tema da pornografia dentro dessa sociedade do consumo. Porque tudo pode ser consumido. A pornografia ela não precisa nem estar disfarçada de Playboy mais. Ou de... Gente, era um monte de revista que tinha. Você nem pode estar mais, porque ela está no Instagram nas fotos de todas as mulheres. Então, assim, isso é importante para a gente perceber como que o discurso, né, da pornografia, por isso que ela é objetificada, porque a pornografia é isso, né? A maneira como ela é vendida, ela é de objetificação. E como todos nós sabemos, pornografia vende. Pornografia vende. Então ela está sempre transmitindo uma imagem de uma menina assim, disponível para o sexo. Você pega as fotos dela, você fala, gente, ui, onde você vai, gata, né? Porque pornografia vende. Então ela tem a imagem dela, não só ela, as Kardashian de maneira geral, né? Elas absorvem essa demanda da pornografia
que agora é pulverizada e aquilo vende. O segundo ponto, que aí eu vou pensar na questão das subjetividades, ainda a partir dessa leitura de gênero, eu acho que seria bastante interessante a gente fazer umas perguntas que a Valesca Zanello, ela vai fazer um estudo interessante com a professora do UNB. Eu posso mandar para o Denise depois o nome do livro, que tudo que eu estou falando aqui, Carlos, é para o mestrado, para depois, para a gente, né, levantar questões. Então, ela vai falando sobre os dispositivos de gênero. E talvez seja uma coisa interessante você olhar para a Kylie e entender quais dispositivos de gênero são acionados na construção imagética dela. Né? Que são muitos. Por quê? Porque isso vai mexer com as subjetividades. As mulheres, dentro daquilo que a autora fala de a prateleira do amor, elas estão literalmente como uma prateleira aqui, ó, que vocês estão vendo, né? Expostas, disponíveis para serem consumidas. As mulheres são consumidas por quem? Por homens. Dentro do dispositivo amoroso, afetivo, você tem que se encaixar para caber nessa prateleira. Os dispositivos que a Kylie vai usando estão ligados à pornografia. Os dispositivos que ela está usando estão ligados a um padrão estético de beleza, mas não é a beleza de Gisele Bündchen. Você há de concordar comigo que uma beleza que a Kylie oferece é uma beleza diferente, porque a gente está num outro, né? Ela não é a da loira, alta, magra, super magra. Ela está oferecendo um outro padrão de estética. E talvez, por mais que seja inatingível, Carlos, é muito mais fácil a gente ser Kylie Jenner do que a gente ser Gisele Bündchen. E talvez, por isso, ela venda tanto. Ela não é alta. Ela é uma mulher magra, mas ela não é magérrima como o modelo mulheres, né? Ela é uma mulher de olhos escuros, cabelos escuros, de uma pele. Aí vai depender de onde a gente vai fazer a leitura, mas eu vou chamar ela de uma mulher de pele, né, escura. Ela é uma mulher morena, ela não é uma mulher branca, né, padrão norte-americano. Então existe alguma coisa ali que deixa a Kylie mais perto da gente do que a Gisele Bündchen. Eu posso querer ser Kylie, eu posso querer, mas a Gisele Bündchen, para mim, e para 90% da população mundial, é inatingível. A Kylie talvez não. E é essa demanda que a Kylie vai oferecendo, não só elas, Kardashian, né, que faz com que a gente talvez seja desejada, que faz com que essas subjetividades sejam acionadas de modo que quando a gente estiver na prateleira do amor para ser escolhidas, quanto mais próxima do desejo eu estou, mais escolhida eu serei. E é isso que a Kylie oferece. Olha, isso das subjetividades, a gente vai continuar, se a gente pensar dentro da ótica dos dispositivos amorosos, né, porque a gente está pensando sobre subjetividades, talvez a gente vai entendendo que talvez a Kylie, né, dentro dessa máquina de esmagar a mulher, ela é uma pecinha pequenininha dentro daquilo que o patriarcado nos escolhe, nos oferece. As mulheres, elas são feitas, programadas para serem desejadas, não desejantes. Porque elas precisam ser escolhidas nessa prateleira aqui, que é a prateleira do amor. E aí, para ser escolhida, para ser desejada, a gente precisa de elementos em que os homens nos olhem e nos queiram. Dentro dessa ótica do ser desejada, como eu vou ser desejada? Quem é a mulher que é desejada? A mulher desejada pelo lugar do machismo, da misoginia, é a mulher objetificada. E o lugar onde a mulher é mais objetificada é a partir dos dispositivos narrativos presentes na pornografia. Então, quanto mais você corresponde a um padrão estético ligado à pornografia, mais você vai ser desejada como um objeto de consumo masculino. Mulheres são desejadas, mulheres são organizadas socialmente para desejar homens, homens são organizados socialmente para terem poder.
E a melhor forma de ter poder é objetificando o corpo feminino. Por isso eu preciso me apresentar 24 horas como essa boneca inflável disponível para você, meu amor. Essa é a Kylie. Porque nem na maternidade a bicha desceu do salto. Ela consegue sexualizar a maternidade. Ela faz isso. É uma loucura. E aí, para fechar, para você ver que a gente não pode dissociar a questão de gênero, a capa da Forbes. Eu odeio aquela capa da Forbes. Odeio. Mas ela é brilhante para isso que a gente está discutindo aqui. Porque a Kylie não é de blazer, não é de cabelo preso e sem maquiagem, não. A capa da Forbes está ali, ela está performando uma masculinidade. Ela pega elementos ligados ao mundo do homem, se traveste deles e faz uma performance. Ela pega um elemento do guarda-roupa masculino, o blazer, veste, ela prende os cabelos, né, porque é um dos maiores símbolos da feminilidade, é os cabelos, e com a cara limpa. Uma mulher que ficou rica na maquiagem, uma mulher que ficou rica e conhecida apresentando os atributos do seu corpo, colocando a sexualidade na mesa. Tiraram ela ali. Ela é castrada e vai dizer... O que significa castrar a Kylie naquele momento? Naquele momento, o recado que é dado é: aqui é um lugar de sucesso masculino. Então, para ela ser respeitada, ela tem que se travestir de um homem. Ela tem que performar a masculinidade. E aí, para você ver que não importa quem ela seja, para estar na capa da Forbes, ela precisa ser um homem. Ela precisa performar a masculinidade. Aquilo ali não é a Kylie Jenner. Aquilo ali é um homem. O homem tem o lugar do homem na Forbes. Da Kylie Jenner, não. Então, o que ela faz? Ela sai desse personagem Kylie e se veste de um homem para estar ali como respeitada. Para você conseguir o mínimo de respeitabilidade, você se apresenta como um homem. É isso. A milionária de sucesso precisou ser um homem para ser respeitada. Então é por isso que eu acho, vou fechar a minha fala porque eu já falei demais, eu adoro esse tema. Eu tinha trocado várias ideias com o Carlos sobre isso. Né? Várias provocações, porque, né? E é tudo muito provocativo mesmo. Né? É muito interessante a gente falar sobre isso. Porque pra gente entender que, né, percebe esse paradoxo, porque parece que ela tá no topo do poder. Não, amiga, você não tá não, vem aqui. Então acho que as leituras de gênero vão te proporcionar um olhar muito legal, um olhar muito interessante sobre essas outras questões. Como eu disse, não é você, eu apontei os problemas aqui e levantei algumas provocações, não necessariamente você precisa responder, porque você não precisa, né? Como eu disse para você, enquanto TCC, seu TCC está ótimo, é isso mesmo. Você precisa fazer, organizar, arrumar, revisar, mas é isso. Mas eu acho que esse tema vai ficar na sua cabeça. E aí eu espero que você não pare aqui, eu espero que você faça, né, um mestrado, eu espero que você continue publicando, eu espero que você continue fazendo pesquisa. E aí o que eu ofereci aqui para você foi um prato, se você ficar 3 noites sem dormir, pensando nisso, tipo, nossa, e se eu fizesse isso? E se eu colocasse gênero? Nossa, se eu fizesse aqui um projeto de mestrado, né, pensando na questão da racialização? Ou se eu fizesse aqui, pensando nessa questão dos dispositivos? Ou se eu fizesse um estudo experimental pegando mulheres, né, que não têm acesso à Kylie? Como é que seria isso? Então, eu acho que o seu trabalho, além de estar muito bom, o TCC, que é aquilo que você está oferecendo para a gente, eu acho que ele abre muitas portas. E você não pode ignorar isso. É tanta possibilidade, que eu penso que você precisaria aproveitar, né, se debruçar sobre um ou dois aspectos, né, TCC é isso, a gente dá abraço ao mundo, mas agora pensar 1 ou 2 aspectos para você continuar sua caminhada dentro da academia, tá?
Então era isso, eu adorei estar aqui, você sabia que eu adorava esse tema, já tinha lido seu trabalho Sim. antes, já tinha trocado várias ideias e provocações com você. Toda vez que eu tinha que dar um exemplo, eu dava o exemplo do trabalho do Carlos. Foi, eu lembro né? disso. A gente tinha muita provocação dentro do trabalho dele, eu acho que isso foi bem interessante. Queria agradecer mais uma vez, Carlos, ao convite de estar aqui. Fiquei muito lisonjeada por esse momento. Nemias, Lídia, obrigada pela partilha. E é isso, gente. Obrigada. Josi, obrigado pela sua fala. Eu anotei bastante coisa aqui e me veio assim, muitas questões na minha cabeça, né? E até a mesma cena da Pamela Anderson, né? Porque eu também assistia, né? E era bem década de 90, né? Se eu não me engano, SOS Malibu, né? E me lembra realmente isso tudo que você está falando, inclusive essa questão da Femme Fatale, né, que ficou muito famosa, né, e lembrei logo da Angelina Jolie, né, que também vem com seus lábios carnudos e ficou a marca dela também, da Angelina Jolie, né, e que vem nesse processo de sexualização também do próprio cinema. Né? Então, é uma questão que dá para poder trabalhar muitas outras questões, né? E dá, inclusive, para você levar para fazer um mestrado. Inclusive, eu estava pensando aqui até lá no programa lá da FAV, lá de performances. Né? Acho que o programa lá da UFG se encaixa muito bem no seu tema, porque você trabalha, dá para trabalhar a questão da sexualidade, do gênero. Acho que precisa sim aprofundar bastante essa questão de gênero que está faltando no seu texto. Né, que é uma leitura importante, mas é um tema que dá para realmente, como a Josi falou. A Josi, ela te deu assim um presentão agora, né, porque ela foi pontuando vários possíveis temas, né, que você pode seguir em frente, inclusive temas assim muito fortes para você desenvolver dentro de um mestrado, né, e são temas também essenciais. Josi, obrigado pela sua leitura, pela sua contribuição. E Lídia, quer falar? Pode falar. Eu quero só que eu lembrando aqui, enquanto a Josi falava aí, e eu lembrando que eu soltei algo que foi equivocado. Eu pensava numa autora, quando eu falava da Lúcia Santaella, falando que ela poderia ser goiana e tudo, mas na verdade eu me reportava a Lúcia Santaella, mas com essa questão de falar dela como goiana, era a partir da Joana Peixoto. A Joana Peixoto, que é daqui, não é, gente? Que é lá vocês não... É da PUC de Goiânia, né? Era professora lá na PUC. E aí eu falei da Lúcia Santaella como sendo daqui de Goiânia, mas eu me equivoquei, pensava numa pessoa e falava outra, mas reitero a questão da relevância da Lúcia Santaella estar no seu trabalho, tá, Carlos? Só para não ficar assim, nossa, que escapada, que... Não, perfeito. Tá? Obrigado, Lídia. Josi, obrigado, foi muito bom, anotei aqui bastante coisa, né, depois pra gente conversar, viu, Carlos? Nós vamos conversar depois, marcar, né, tempo. Eu vou passar para você então, Carlos, para você poder fazer as considerações. Igual a Josi tinha falado, né, no sentido de responder, né, porque ela fez várias provocações para mim, também sugestões para o mestrado, né, mas eu quero só mesmo comentar, no sentido de comentar algumas coisas que eu andei anotando aqui que ela colocou aí em pauta para mim. Primeiramente, nossa, é muito gratificante para mim, Josi, você ter lido meu trabalho, porque dias atrás que eu fiquei sabendo que você ia participar da minha banca, e eu fiquei muito, muito feliz mesmo, porque foi igual você falou, você contribuiu para o meu trabalho, na disciplina ali de projeto, e você sabia justamente, né, que eu compartilhei um pouquinho com você dessa minha insegurança que eu tava, né, porque ao mesmo tempo que eu acreditava nesse tema, eu não sabia se era possível caminhar com ele, você sempre me deu esse apoio, falando, não, Carlos, é isso mesmo, pode seguir em frente, que vai dar tudo certo. E aí, durante, eu escrevendo ali mesmo, chegando mais no finalzinho, eu pensei assim, nossa, a Josi, queria muito que ela visse, tipo assim, né, cadê a Josi, o que foi feito dela? Queria muito que ela visse esse trabalho, como ficou, se ela ia gostar ou não, né? E aí foi muito gratificante aqui quando você falou pra mim, olha, Carlos,
Acho que por isso que você pontuou isso pra mim. Você conseguiu. Se você tá nervoso, você conseguiu e é isso. E então agradeço pelas provocações, pela sugestão para o mestrado. E aí, comentando alguns pontos, eu confesso que eu fiquei bastante. Eu lembro que você falou isso, você, nossa, parece que tudo é culpa da Kylie. E aí, tipo, ali durante a pesquisa, eu fiquei muito tímido, né? Porque durante a pesquisa ali, eu vi alguns pontos que eu poderia, não sei se eu posso dizer assim, né? Enaltecer a Kylie Jenner, mas eu fiquei bastante tímido. Porque fazendo uma pesquisa, né, vendo outros trabalhos também, eu vi que outras pessoas já não seguiram tanto essa coisa, né, entre aspas, de nossa, tudo é culpa da Kylie, mas enalteceu ela no sentido de mostrar que, principalmente, né, as Kardashians, né, elas inauguraram esse meio que, não sei se eu posso dizer, aceitação dessas curvas, né, diferente daquele modelo corporal que tinha nos anos 2000, que é uma mulher extremamente magra, e elas veem, né, colocando isso nas mulheres para ter esse corpo mais com curvas. Então, nesse sentido, assim, eu acho que ela teve algo mais, assim, não sei se posso dizer de contribuição, mas no sentido de enaltecer ela, e também da questão da sua contribuição dessa questão da dominação mesmo, do impacto que ela tem, né, de ser uma mulher, né, que é uma empreendedora, né, de sucesso, que conseguiu estar ali, com sua marca muito bem sucedida, né, apesar de ter sido, né, eles falam desmentida, né, de ser mulher bilionária, né, mas muita gente ainda continua com esse discurso, né, falando que ela é bilionária e tudo mais. E outra coisa também é que sim, eu fiz essas... a partir do momento que eu fui ganhando mais maturidade, como eu falei pra você, é um tema, assim, que se você não organizar muito bem as ideias, vai fazendo, tipo assim... vai quase explodindo a sua cabeça, porque durante a pesquisa ali, eu criando a maturidade, já foi vindo essas novas problematizações mesmo de porquê, do que está, né, por trás desses possíveis padrões de beleza, né, o que está por trás desses padrões da Kylie Jenner, né, é ela que cria, ou será que é por causa que, né, igual você falou mesmo, a gente está numa sociedade em que são vários fatores, né, sociais, né, culturais que a gente está inserido, que fez ela, né, ser desse jeito, ter esses ideais, assim. E aí também, né, na questão que quando eu cheguei na discussão da Instagram Face, que eu já tive essa discussão mesmo, né, a partir dessa problematização que eu fiz no surgimento dessas novas ferramentas contemporâneas que vão surgindo, que são os filtros, né, que é... Por que só em rostos femininos, né? Porque homens não são muito alvo, né, de toda essa padronização, né, dessa cobrança, né, incansável por uma beleza, por estar sempre querendo ser belo, né, jovem. E também na questão que você falou, né, que de certa forma ali não deu, acho que, né, para linkar tanto, influenciadoras digitais como a Virgínia Fonseca, né, talvez, outras, né, tipo assim, a cantora Anitta, Luísa Sonza, ela, mas eu creio que eu me esforcei, mas no sentido, assim, de mostrar, evidenciar essa estética da Instagram Face, né, que foi criado, se assim eu posso dizer, não criado, né, porque você já abriu a minha cabeça aí falando que não foi criado, tem outras coisas por trás, mas assim, né, que essa estética, né, que ela popularizou da Instagram Face, né, tá se refletindo em outros rostos, né, e aí hoje é até possível a gente ver mesmo, né, até mesmo criancinhas mesmo percebendo, nossa, parece que os rostos hoje em dia estão ficando tudo igual, o que é isso, se você ver ali na minha pesquisa, né, eu bati muito nessa tecla, eu até pensei assim, nossa, será que eu tô me aprofundando demais, falando muito dessa questão da Instagram Face, porque eu mergulhei muito nisso, e aí eu quis passar isso, né, pro leitor, né, olha aqui, os rostos estão ficando parecidos demais, né, através dessa estética da Instagram Face. E aí eu acho que a questão também aqui, antes que eu tava me esquecendo, que é a questão do questionário. Sim, eu senti muita falta, sim, também ali, eu até pensei, eu discuti com o meu orientador, que é o Neemias, né, nossa, a gente faz questionário ou não. A Josi bateu muito nessa tecla, e eu vi alguns trabalhos que fizeram também alguns questionários, mas assim, acabou no fim que eu achei que os questionários dos outros trabalhos que eu vi, que ia ser mais ou menos no sentido que se eu fosse fazer ia ficar, eu pensei assim, nossa, vai ficar parece que tão raso, porque tipo, como que é possível medir esse impacto, né, essa influência, né, de um ícone, né, Kylie Jenner, né,
tão impactante, tão assim, né, conhecida, né, nesse campo simbólico, né, do virtual, né, das redes sociais, né, que é o Instagram. E aí eu vi em outras pesquisas em que, para tese, né, de mestrado, assim, eles analisaram 1000 comentários nas postagens dela, tanto negativo quanto positivo, e a partir disso foi descobrindo ali se tinha mesmo uma certa influência, um impacto, assim, na questão dos padrões de beleza, na autoestima de mulheres ou não. E aí nessa questão, e é isso mesmo que eu pontuei. E aí eu quero agradecer, muito obrigado mesmo. E aí, com certeza, eu tava esperando só ver quem era a minha banca para mim poder já incrementar lá nos agradecimentos. E aí, com certeza, eu vou colocar você e a Lídia, porque eu fiquei muito feliz mesmo. Foi muito gratificante. E é isso. Obrigado, Carlos. Agora eu vou pedir licença, então, para que você saia um pouquinho da sala, tá? Pra gente conversar. E depois eu te chamo pelo WhatsApp, tá bom? Tá bom, certo, sai.